A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar um novo tema. Ele se intitula Os 6 Inimigos da Oração. Então, nós vamos ver cada um desses 6 tópicos que eu enumerei como os principais inimigos da oração. Podem ter outros? Com certeza. Mas eu coloquei esses 6 como os mais importantes tópicos em que nós devemos tomar a atenção para que o inimigo, sempre ele estará em todos eles, o inimigo estará tentando impedir a nossa comunicação com Deus, ok? Então, vamos lá. Primeira aula sobre os 6 inimigos da oração. Aula número 17. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá colocar o nosso PowerPoint, sem demora. Ok. Ok. Aula número 17. Os 6 inimigos da oração. Antes eu gostaria de dar uma pequena introdução a esse novo tema. Então, eu peguei aqui 4 versículos que está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: você pode me ouvir ou pode ler e me ouvir ao mesmo tempo, não é? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós já falamos sobre o pleno conhecimento da verdade em aulas anteriores, né? Então nós não vamos voltar. Mas o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé Timóteo, ele usa 1, 2, 3, 4 tópicos de oração e diferenciando as questões das orações, né? Então, a oração da súplica, a oração daquela conversa diária, que é a oração que nós mais estamos focando, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Deus que está em secreto, e ele te recompensará. Existe a questão do momento em que nós vamos ter que interceder, né? E esse interceder aqui é muito expansivo, né? Pode ser por mim mesmo, pode ser pela minha família, pode ser pela igreja, pode ser por missões, pode ser por um caso específico, enfim. Interceder. A súplica também entra na questão do interceder, tá? Eu posso pedir uma súplica por mim, pela família, pela igreja, por uma obra missionária, né, por uma questão complicada que me foi apresentada, e a súplica, ela entra como realmente aquilo que no Velho Testamento é muito dito, né? Se colocou no chão, na cinza, se rasgou todo e suplicou o Senhor. Quer dizer, é uma oração realmente de entrega total para aquela causa, né? Então, aqui a súplica é você pedir mesmo. Eu estou suplicando, eu estou pedindo por algo que é muito importante e que eu preciso de ter a comunhão com Deus para que
essa súplica ela tenha, não é, a resposta de Deus. Então, existe também a questão aí de como está a minha vida espiritual. Quanto mais íntimo com Deus, maior será o entendimento seu para suplicar a Deus sobre uma questão. E o último, ações de graça. Oração não é só pedir, oração também é gratidão. Então, hoje nós vemos muito me dá, me dá, me dá, pede, 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 mas nós não vemos, às vezes, em muitos casos, a oração de ações de graça, né? A oração do agradecimento pela vida, pela salvação, né? A oração por um outro irmão, por outra família, pela igreja, por ter alcançado uma vitória. É oração também. E Paulo fala em favor de todos os homens, quer dizer, Paulo aqui engloba não apenas um habitat, não apenas uma porção de pessoas, mas todos significa todos aqueles que eu tenho conhecimento. Mas eu não conheço aquele irmão que está evangelizando lá na China. Mas você sabe que está sendo evangelizado na China. Alguém está evangelizando o povo chinês. Eu fiquei sabendo que chegou a Bíblia lá na China, mas eu não sei como. Ações de graça. Olha, alguém na China, que eu não sei quem, recebeu, né, uma carga de Bíblia e está distribuindo, mesmo diante da perseguição. Vocês entenderam o que é ações de graça? Eu agradeço. Eu sei que existe uma obra missionária. Nem sempre nós vamos agradecer por pessoas específicas, por pessoas que nós conhecemos, mas através de conhecermos atos, através de nós conhecermos, através de reportagens, né, de testemunhos de terceiros, nós temos, né, essa oportunidade diante de Deus de agradecer. E diz aqui para agradecer, né, para orar a favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Hoje nós temos muito chorão. Hoje, né, nós sabemos que tanto nos Estados Unidos como no Brasil está polarizado. Não é? Existem dois grupos muito bem definidos que estão se degladiando. Mas Paulo diz totalmente ao contrário. Veja bem, vamos colocar a questão de Paulo. Paulo estava, quando escreveu a Timóteo aqui, ele estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano estava procurando os cristãos para matá-los, né, para judiar deles, para fazê-los sofrer. E Paulo se olha o contrário, fala, olha, esse povo estão nos perseguindo, esse povo está querendo nos matar, mas olha, calma. Aos olhos de Deus, ele pede para orar a favor dos reis, independente daqueles que estão exercendo o reinado, o poder, e de todos que se acham investidos de autoridade, mesmo que essas autoridades não estão cumprindo, não vou nem falar o dever divino, mas o dever humano de uma lei, né? De procedimentos éticos e morais. Mas mesmo assim, Deus pede. E olha para você ver, mesmo tudo o contrário. Né? E às vezes nós damos muita importância hoje com essa polarização. Aí Paulo vai ao contrário, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, às vezes, hoje, nesse momento, é propício falar isso hoje, nesse momento nós estamos preocupados em falar que o fulano do lado de lá ataca o fulano do lado de cá, o fulano disso, o fulano daquilo. Não, ora por ele. Primeiro que foi Deus que colocou, e Paulo fala isso muito bem em Romanos 13, nos seus primeiros 4 versículos. Né? E Paulo fala, olha, isso, mesmo que esteja tudo ao contrário, isso vai reverter a você que ora. Vai reverter para você uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E hoje, às vezes, nós estamos vendo isso ao contrário. Nós estamos orando para que o outro seja destruído.
e não para que Deus faça a sua vontade. Não sou eu que tenho que fazer a vontade de Deus, escolhendo quem é o governante ou quem será o governante. Não, Deus sabe por quê. Nós devemos orar para que eles sejam conduzidos por Deus, para que eles deixem ser conduzidos. Mas, independente disso, em vez de nós ficarmos preocupados, em vez de nós ficarmos estressados, ficarmos, né, agitados, Paulo diz e fala, olha, na realidade é o contrário, sejam eles bons ou maus, se você os respeita, você vai viver uma vida tranquila e mansa. Uau! Igreja, presta atenção. Deus não foca aqui a prática da oração, né, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, na questão em que eles são, mas sim que ele, na sua soberania, como diz Romanos 13, os primeiros 4 versículos, ele determinou, ele tem um plano. Mas uma coisa é dita: se você ora pelas suas autoridades, sejam elas com as suas ideologias, né, ou não, que elas estejam dentro do seu discurso ou não, você fazendo isso, orando para que eles sejam guiados e não destruídos, mesmo em suas práticas más, você terá uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aí Paulo continua, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, independente, tá, de quem está nos governando, o objetivo é de que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Essa piedade e respeito virá através de nós termos uma comunhão com Deus, de conhecermos a sua palavra. E o objetivo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja bem que ele não está preocupado com a polarização ou com a política, ele está preocupado com a salvação. Isso é bem claro, porque, mais uma vez, eu repito, Paulo aqui ia a igrejas, e as igrejas que Paulo escrevia estavam sob perseguição. E se nós avançarmos um pouco e irmos para o Apocalipse, João escreveu 7 cartas às 7 igrejas. E João estava exilado numa ilha para morrer em Patmos. E mesmo assim, ele escreve essas 7 igrejas, mostrando coisas boas que elas tinham e deveriam, né, se desenvolver nessa prática, e coisas ruins que elas deveriam de deixar. Com exceção de Laodiceia, que nós não vemos nada de bom. Mas Deus realmente dando uma sentença a Laodiceia se ela continuasse daquele jeito. Vomitar-te-ei da minha boca, porque você não é nem fria e você não é quente, você é morna. Então ali é uma sentença. Enquanto as outras, Deus dá uma esperança, em Laodiceia, Deus não dá essa esperança pelo comportamento da igreja de Laodiceia. Mas o evangelho continuava sendo pregado. E nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela já tinha recebido uma carta de Paulo. Se vocês verificarem, Paulo, eu vou conferir aqui, porque isso apareceu na minha cabeça aqui agora, viu, gente? Eu sou sincero. Veio essa questão. Então, me dá aqui para saber em qual carta que ele pede assim. Leia a carta da igreja de Laodiceia aqui dentro da igreja de vocês, e a carta que eu escrevi a vocês, mandem para Laodiceia. Então, Laodiceia já tinha sido evangelizada por Paulo. E agora João manda um aviso para a igreja de Laodiceia. Então, é a segunda vez que a igreja de Laodiceia recebe de um apóstolo
primeiro o apóstolo Paulo, depois o apóstolo João, uma advertência ou ensinamentos, não é? Então deixa eu conferir aqui, porque isso não estava no script aqui, não. Espera aí. Estou indo lá no nosso amigo Google. Espera aí. Está aqui, ó. Colossenses capítulo 4 e verso 16. Olha o que Paulo escreve à igreja em Colossos. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, qual epístola? A de Colossenses. Fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Quer dizer, essa epístola que eu estou escrevendo para vocês, manda para Laodiceia, para que os crentes de lá leiam. E aqui veio de Laodiceia, então Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Porém, o Espírito Santo, né, não permitiu que ela entrasse no livro, no cânone da Bíblia. Mas houve uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Lede-a vós também. Aí, um versículo antes, que é o versículo 15 do capítulo 4. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia. E a ninfa e a igreja que está em sua casa. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia. Então, Paulo teve um contato com essa igreja. E Paulo ensinou. Não é? Então, isso foi só um parênteses que eu abri aqui sobre as 7 cartas do Apocalipse em que a igreja de Laodiceia ela não recebe elogio. Apenas isso. Ok? Então, já é a segunda vez que Laodiceia recebe uma carta. Porém, nós devemos nos apegar a que Paulo ensina a Timóteo. Exorto que use a prática. Ele está falando com Timóteo. Timóteo, meu filho. E aí ele fala com todos nós, servos de Deus e servas. Use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Então, isso não era apenas para Timóteo. Isso é para nós. Ele está exortando. Então, ele está ensinando. E a exortação ela está acima do ensino. Porque a exortação ela ensina e pede para que se pratique imediatamente. É para fazer porque vocês não estão fazendo. Entenderam? Então, ok. Então, vamos terminar essa introdução aqui. Então, existem 6 astúcias que o diabo utiliza para paralisar o cristão e afastá-lo da sua comunhão com Deus, do seu falar com Deus. Então, nós devemos estar atentos a essas armadilhas que ele arma para nos tirar da comunicação e intimidade com Deus e fazer com que a nossa fé se enfraqueça. Então, a partir do momento em que, principalmente, a oração individual ela é quebrada, que não é uma prática na vida do cristão, você está abrindo uma brecha para que Satanás venha, certo? E Satanás é astuto, então ele sabe como ele virá. Então ele não vai agir igual, ele vai ser diferenciado de pessoa para pessoa, não é? E vai tentar quebrar essa fé, vai tentar te enfraquecer, porque ele sabendo que a força vem através da oração. E se ele quebra isso, ele te enfraquece, ele te paralisa. E você vai viver uma vida de cristão morna. E como eu já disse no início, toma cuidado, que Laodiceia foi chamado de morna. Não é? Então, na próxima aula, nós vamos ver o primeiro inimigo da oração, que é o cansaço. Mas isso aí fica para a aula que vem. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe. Fique com Deus. E a aula 17 não termina. Essa é a primeira parte da aula 17. Aula 17, parte A. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.